Por que a traição acontece? Hoje nós vamos refletir um pouco sobre esse assunto tão doloroso, tão delicado e tão difícil. Vamos lá? Olá, abraço e luz. Eu sou Viviane Guimarães, mentora em transformação de vida e relacionamentos, e me conecto agora com você para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão delicado e tão doloroso para tantas pessoas, né? Por que uma traição acontece? Qual o motivo? O que acontece que leva uma pessoa a trair a outra? E por que isso é tão comum, infelizmente, né, gente? Por que isso acontece tanto? E hoje eu quero refletir com você, levar você por um caminho para você começar a compreender alguns pontos essenciais de todo relacionamento que, se não forem vistos, não forem olhados, não forem cuidados, não forem curados, pode levar o relacionamento para esse processo da infidelidade. Então fica aqui comigo, fica atento, porque a gente tem muita coisa legal para conversar sobre essa questão de relacionamentos e traição. Eu recebo muitos e muitos, né, comentários, muitos depoimentos, desabafos sobre a dor, né, de estar passando por uma traição. Eu sei o quanto é doloroso, eu sei o quanto é difícil, então eu quero cada dia mais poder contribuir com você. Fiz uma pesquisa agora e recebi muito, né, muitas pessoas falando sobre essa questão da traição, e como eu quero contribuir cada vez mais com você, a gente vai agora falar um pouquinho mais sobre esse assunto da traição. Por que acontece? E eu escuto muito, né, gente, a pergunta que vem assim: por que, Viviane? Por que isso foi acontecer comigo? Eu não esperava que isso acontecesse. Para mim, isso não aconteceria nunca comigo. Eu não esperava por isso. Então, por que eu estou passando por isso? Por qual motivo eu estou tendo que sofrer, né, essa dor, essa decepção, essa mágoa? Por qual motivo eu estou passando por isso? Então, muitas pessoas já me fizeram essa pergunta. Convido você agora também, se você ainda não assistiu no meu canal, né, do YouTube, eu não sei onde você está assistindo esse vídeo, mas no meu canal do YouTube, Viviane Guimarães, tem uma série lá que eu coloquei, né, porque os homens traem. E ali eu refleti já sobre alguns pontos, acho que são 3 vídeos, se eu não me engano, que eu reflito sobre essa questão, né, de por que que um homem que, né, tradicionalmente já não é mais assim, tá, gente? Porque antigamente a gente via muita questão da traição do homem, né? A infidelidade masculina e ser normal. E a feminina quase não existia ou era omitida sempre. Hoje em dia, infelizmente, mulheres também estão traindo cada vez mais, né? A infidelidade feminina também está se tornando muito comum. E nada é bom, porque tudo que fere, né, gente? Tudo que causa dor ao outro, ao nosso companheiro, à nossa companheira, não é legal. Então, assim, eu não acredito que a solução para a infidelidade masculina seja a infidelidade feminina. Eu não acho que o caminho é esse. Eu acho que o caminho é a gente entender o que está por trás dessa dor, o que está por trás do relacionamento, chegar nessa questão da infidelidade e conseguir curar isso, sanar isso, para que não seja necessário passar por essa dor e por esse sofrimento na relação. Então é sobre isso que a gente vai refletir nesse vídeo de hoje. Então, quem não assistiu, é importante, né, assistir, porque eu não vou falar desses pontos lá que eu abordei nesses vídeos. Tem outros vídeos, vários vídeos no canal sobre esse tema, tem uma série, né, de vídeos lá que você pode assistir, que vão refletir sobre vários pontos, mas o que a gente vai fazer aqui hoje vai ser diferente. Então aproveita, se inscreve no canal, já convido você, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, aperta o sininho, né, para você ser notificado, para receber. Toda semana tem vídeo novo, toda terça-feira tem vídeo novo, na quinta-feira também eu costumo colocar durante a semana outros vídeos, sempre tem conteúdo novo. Então se inscreve, curte e deixa seu comentário sempre, tá bom? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que refletir é a seguinte: a gente se casa porque se apaixonou, certo? Ninguém casou e obrigado, não. Se for o caso, aí não tem jeito de refletir mais, não. Mas a gente se casa porque se apaixonou. A gente conhece uma pessoa, se encanta por aquela pessoa, se conecta com aquela pessoa e escolhe viver uma vida junto com aquela pessoa, ok? Então a gente casa porque se apaixona, porque se conecta. Acontece que o que faz a gente se conectar um no outro é aquilo que a gente está em busca na nossa vida. E o outro também. Então cada ser humano é único,
tem suas qualidades e os seus pontos de melhoria. Cada ser humano tem qualidade e ponto de melhoria. E tá em busca, a gente tá aqui nesse momento, nessa terra, nessa dimensão, encarnados como seres humanos, a gente tá aqui em busca de quê? De evolução, de aprendizado, de crescimento. Na verdade, de lembrar quem a gente é. Quem não acompanha aí, toda quinta-feira, 19 horas, a gente tem encontros de luz também, que aí a gente vai falar sobre esses assuntos mais espirituais. Mas hoje não é o caso, mas acompanha aí, quinta, 19 horas. No Instagram, aqui no YouTube também, eu vou ver como que eu vou transmitir. A gente estava fazendo só para no Instagram, mas não tá funcionando, então acho que eu vou transmitir. Quinta, 19 tem encontros de luz, mas não é o nosso objetivo aqui. Enfim, na verdade a gente então se conecta, porque a gente está em busca de aprendizado, de crescimento, ou seja, tem coisas que nos faltam, existem carências emocionais, que é aquilo que a gente falta, que a gente quer desenvolver, que a gente quer completar. Grande erro, mas é o que acontece. A gente encontra alguém que tem aquelas características e se conecta. Só que a gente se conecta pela carência. Entendeu? A gente se conecta porque a gente quer buscar, a gente se encanta. Olha só, para e pensa aí agora. O que foi que te encantou nessa pessoa que você se casou, né? A gente se encanta por comportamentos, por atitudes que a gente acredita que é aquilo que a gente precisa. Olha a palavra errada. Precisa. A gente se conecta quando a gente se conhece por carência. Então a minha carência se conecta com a carência do outro e aquilo ali se encanta e vamos lá, então, nos desenvolver juntos, que é o ideal, entendeu? A verdade é o quê? Quando a gente se conecta pela carência, até aí tudo bem. Não tem problema. A ideia, então, seria desenvolver juntos. Só que não é o que a gente faz. A gente fica o quê? Esperando que o outro supra aquela minha carência. A gente espera que o outro supra aquilo que me falta e isso não vai acontecer. Porque essa carência, essa necessidade minha, só eu mesma posso suprir com a minha busca, com a minha evolução. Só que aí a gente fica ali esperando que o outro supra essa necessidade. Então a gente casa, escolhe, porque o outro tem aquilo que encanta. Uau, olha só, pensa aí o que foi que te encantou no outro. E se era uma coisa que você buscava, que você sentia necessidade de viver e de experienciar. Por exemplo, né? Eu me lembro que eu buscava muito essa sensação de proteção, né? De cuidado. Era uma coisa que eu precisava. Porque eu não sabia me prover, eu não sabia eu não sabia me proteger. Eu acreditava que eu não podia me proteger, que eu precisava de uma figura masculina que cuidasse de mim, que me protegesse. E quando meu esposo aparece, ele é super protetor, um super cuidador, então aquilo já me encanta. Mas na verdade, entendeu o que eu tô querendo te mostrar? A gente se conecta por carência, né? E o meu esposo também, imagino aqui, porque cada um é único e só você sabe das suas motivações internas, eu não sei. Então assim, eu faço uma avaliação e olha que meu esposo está comigo há 25 anos, eu tô aqui falando para vocês, mas é uma avaliação do meu ponto de vista que pode estar errada, porque lá dentro dele, só ele sabe as motivações que o levaram, né, e o leva a fazer o que faz. Então, aqui tentando meio que compreender do meu ponto de vista, eu vejo que ele tinha vontade, precisava, tinha essa necessidade de ter uma esposa, de ter alguém que ficasse com ele, por ele, para ele, que fosse dele, para ele justamente dar, entendeu? Olha a troca, para ele justamente dar esse, eu cuido de você, eu protejo você e você é minha, entenderam? Então assim, são carências. E que bonitinho, né, gente? Ah, que gracinha, ele queria alguém para amar e para cuidar, eu queria alguém, né, que me protegesse, deu certinho. Então, só que o que acontece? Presta atenção. A mesma coisa, anota aí esse código, como diz o Pablo Marçal, anota esse comando. A mesma coisa que conecta, a mesma falta que conecta é o que vai causar o problema lá na frente. Entendeu? A mesma carência que conectou é o que vai gerar dificuldade daquele casal lá na frente. Por quê?
Porque eu vou criar uma expectativa que o outro vai me suprir em algo que sou eu que tenho que desenvolver para mim. E quando eu faço isso, o que eu faço? Cobro, reclamo, sofro, viro pedinte de amor, choro, blá, 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 essas coisas tudo que vocês já sabem que eu vivo falando aqui no canal. Então, entenderam o que acontece? A carência que conecta é a carência que depois vira o problema. Mas não precisa ser assim, porque tá tudo bem a gente se conectar na carência. A gente só precisa compreender que o outro não vai me suprir, ele vai me ensinar a desenvolver aquela característica, entendeu? Anota isso. O outro não tem que suprir a minha carência. Ele tem que me ensinar, ele vai ser um professor para me ensinar a desenvolver aquela característica para que eu cure a minha carência, mas não é ele que cura. Ele é só um professor para que eu me cure. Sou eu que tenho que me curar. Sou eu que preciso daquilo e preciso desenvolver em mim isso. Então, se eu me casei buscando alguém que me protegesse, eu preciso olhar e falar... E realmente, gente, hoje eu vejo assim, foi uma das coisas que eu mais admiro hoje no meu esposo. E já, hoje, né, que eu já tô mais... Vamos pôr aí, já pedalei mais um pouquinho aí nessa estrada. Mas antigamente era o que dava muito problema, né? Era essa cobrança, você tem que proteger, você tem que me proteger. É o que deu briga. Mas hoje eu consigo olhar e falar assim, gente, é muito legal a força que ele tem. Então, assim, a força que ele tem para resolver negócio, para lidar com as pessoas, nanana. E essa força, ele não precisa de proteção de ninguém. E eu aprendi isso com ele. Eu aprendi também a ser forte, a me proteger. Peraí, eu dou conta de me proteger, sim. Eu luto por mim, sim. Eu falo o que tem que falar, eu falo a verdade que tem que falar. E antes eu era aquela, né? Ai, meu Deus, se eu falar eu vou magoar, a pessoa vai ficar chateada comigo. Ai, meu Deus. Entenderam? Então, assim, eu fui aprendendo essa força com ele. E por outro lado, o que encantou, né? O que encantou, que ele se encantou comigo, ele foi aprendendo também a desenvolver essa doçura, essa tranquilidade, essa serenidade, esse mundinho cor-de-rosa, né? Acreditar que as coisas podem ser mais leves, mais felizes. Então, assim, a gente foi ali, mas entendam, a carência conectou, a carência criou o problema e a carência gerou o aprendizado. Só que cada um é que faz o seu aprendizado. O grande problema é que você fica esperando o outro curar a sua carência. O outro não vai curar. Olha para ele, vê aquilo que está lhe faltando, qual que é a sua carência e busque desenvolver, aprender com o outro. Entendem que se a gente fizesse esse processo de conectamos por carências, mas aí a gente vai o quê? Se desenvolver juntos. Ninguém completa ninguém. Não existe metade de laranja, não existe tampa de balaio, não existe pé torto, chinelo torto, pelo amor de Deus. Cada um que seja os seus 2 pezinhos, os 2 chinelinhos. Mesmo que seja torto, que seja, mas seja inteiro. Entenderam? Não existe metade. Só que essas 2 laranjinhas inteiras, quem já me viu falando disso, essas 2 laranjinhas inteiras, que tem aí um monte de coisa que precisa aprender, cada laranja tem seu aprendizado, quando elas se encontram, elas podem desenvolver juntas, crescer juntas, evoluir juntas, lembrar quem elas são juntas. Entenderam? Então, se a gente consegue fazer esse processo, né, de pegar essas carências e em vez de deixar, que é o processo comum, deixar que essas carências se tornem depois as cobranças, as reclamações, as brigas, porque você não faz, porque eu casei esperando que você ia fazer isso pra mim, você não faz, porque eu achei que você ia me, né, você ia ser assim comigo e você não é. Aí a gente começa com essas cobranças, com essa... E a carência, em vez de ser o ponto de crescimento da relação do ser humano, e por meio do crescimento do ser humano, o crescimento da relação, entendeu? Gente, por isso que eu falo, olha só, pra vocês verem, eu falo mentora em transformação de vida e relacionamentos. Primeiro vida, depois relacionamentos. Não se transforma um relacionamento sem se transformar o ser humano que está naquela relação. Então, a transformação da relação só pode acontecer quando a vida do ser humano individual se transforma. E a relação é o presente para eu me conhecer. A troca na relação é o presente para eu ver tudo aquilo que eu posso aprender.
Entendeu? Quando eu estou na troca com o outro, eu consigo ver tudo aquilo que, olha, eu sou boa nisso. Nossa, eu sou ruim nisso. Nossa, isso eu preciso melhorar. Até que nisso eu posso ensinar o outro. Entendeu? É uma troca. Então, a ideia é essa, que a gente pega as carências que nos conectaram e transforma essas carências, né? E vai buscando o aprendizado um com o outro e cada um se curando. Essas duas laranjas inteiras, elas vão se complementando na jornada. Elas não vão completar uma outra. Ninguém completa você. Só você pode se completar. O outro é um presente para que você se complete cada vez mais e aí ele pode trazer mais para você e não tampar o seu buraco. Seu buraco só você pode tampar. Ok, entendeu isso direitinho? Porque agora você vai entender onde entra a traição. O que acontece? Começou aqui tudo bonitinho, tá tudo bem, a carência, conectamos na carência, né? Eu brinco, gente, que é muleta com muleta, né? Você procura uma muleta, a muleta encaixa na muleta do outro e ali vai muleta com muleta. Só que a gente começa a fazer o quê? Cobrar, brigar, xingar. E essa carência, em vez de se curar, que é esse processo que eu falei pra vocês agora da cura, essa carência, em vez de se curar, em vez da gente buscar desenvolver as melhorias que a gente procura, que a gente quer e que a gente enxerga no outro, em vez da gente buscar desenvolver aquilo, o que a gente faz? A gente entra para um processo de espernear, xingar, né? De sofrimento e de pedinte de amor. A gente entra num processo de brigas e discussões e de expectativas que nunca vão ser saciadas pelo outro. Então você começa um processo de cobrança um do outro, esperando coisas que não vão acontecer. O outro não está aqui para saciar as suas expectativas, o outro é o outro, você é você. E nesse encontro, vocês podem aprender e crescer juntos. Então, aí começa o quê? Briga, discussão, confusão, né, gente? A gente já conhece, vocês sabem disso. Aí tudo vira briga, tudo. Aí aquilo que foi bonitinho, que conectou, é o que vira depois o grande problema. Então, por exemplo, né, quantos casais eu atendi? Ai, mas a frase, né, que eu já ouvi tanto, nossa, mas ele é tão diferente de mim. Nossa, mas ela é tão diferente de mim. Por que eu escolhi alguém tão diferente para eu me casar? Por que eu escolhi alguém que não tinha nada a ver comigo para eu me casar? Por conta das carências. E tá tudo bem, calma. Tá tudo bem, você escolheu essa pessoa justamente porque tinham características nela que você precisava desenvolver. E tá tudo bem, o grande problema é quando você fica esperando ela te dar essa, sabe assim? Ela pegar dela e falar, toma aqui pra você, ó, eu vou te suprir. Esse é o problema. Então não tem problema, você casou por carência. Por que você casou com alguém tão diferente? Porque aquela pessoa tinha características que você queria pra você, que você precisava desenvolver em você. Então tá tudo bem. Agora o problema é quando a gente entra na relação, aí a gente percebe que o outro não vai suprir, só que a gente tem expectativas e aí começa. Cobranças e brigas, cobranças e brigas, cobranças. Gente, o que acontece com uma relação quando ela começa a ter cobranças e brigas sem parar? Desconexão. O casal se desconecta. O casal, em vez de estar superando as suas carências, aprendendo um com o outro, se conectando para evoluir e crescer junto, o canal tá brigando, discutindo, se ferindo cada vez mais, se machucando cada vez mais, se desconectando cada vez mais. Então, entendeu? Olha o processo que a gente tá fazendo. Aquela carência lá do começo que conectou vocês é a carência que hoje está distanciando, desconectando vocês. E a carência cresce, porque você se dá conta de que o outro não vai suprir aquela carência. Então sabe aquele buraquinho? Ele aumenta na relação, porque você percebe que o outro não vai suprir. Então o casal desconecta e as carências crescem. E aí o que acontece? Abre-se espaço para terceiros na relação. Abre-se espaço por quê? Porque eu estou carente, o outro está carente. Então a gente tem carências que não está conseguindo resolver na relação, então se desconecta, então já se distancia,
E aí abre um espaço e aí vem, né? Por exemplo, né? Vamos pôr esse homem aqui, ele tem uma carência de ser reconhecido pelo outro, né? Pelo cuidado que ele deu ao outro. E aí a outra tá lá, você não fez nada do que eu esperava, você não é nada do que eu esperava, você não é nada. Aí de repente tem uma coleguinha aqui do trabalho que tá assim, mas você é um cara tão massa. Nossa, mas você é tão legal. Nossa, mas você é tão cuidador. Entenderam? Aí acaba fazendo o quê? Conectando lá fora. Tá desconectado dentro. Acaba conectando lá fora. Então, ai, Viviane, então você tá falando que é certo trair, que é normal trair. Não! É a pior escolha que se pode fazer. Porque tudo que envolve mentir, enganar, né, agir pelas costas, isso é prejudicial para um relacionamento e gente, é muito difícil, tá? Existe como, né, compreender e superar uma traição, que é o meu treinamento, que vocês já conhecem, compreendendo e superando a traição. Existe forma de você compreender e superar uma traição continuando com o mesmo parceiro? Existe, mas é muito difícil. Porque uma traição é uma decepção, uma mágoa, que realmente você tem que destruir e começar de novo. É o que eu ensino no treinamento. Você destrói aqui, vamos começar de novo. Dá pra fazer? Dá, mas é difícil. Então não tô falando que traição é, ai, que gracinha, vamos trair, que é normal porque desconectou a carência. Não. Tô dizendo que isso acontece por conta disso. Carências não resolvidas, e aí a pessoa vai e acaba se conectando com outra pessoa. Todo ser humano tá exposto a isso. A ter carência. Olha só, presta atenção. Todo ser humano tá exposto a ter carências na relação. Todo ser humano tem carência na relação. Normal. Porque é normal, ninguém vai completar ninguém vai suprir a expectativa de ninguém. Então a gente sempre vai ter nossas carências. Somos seres em processo de construção, ou seja, a gente tem carências, todo mundo tem. E todo mundo está suscetível a se conectar com pessoas fora do casamento, fora da relação. Só que aí vai da sua escolha, trair ou não. Entendeu? Vai da sua escolha se abrir para essas conexões ou não. Então, aí é a hora de entrar a consciência de, peraí, por mais, olha só que legal, gente, por mais que eu esteja carente, desconectada aqui, eu ainda amo essa pessoa, tá? Então, eu não vou por um pedacinho aqui, ó, a carência aqui tem, vamos pôr aqui, tem uma partezinha minha que tá carente que conectou ali com a Joaninha, com o Joãozinho. Aí eu não vou colocar em risco tudo que eu tenho com essa pessoa para suprir uma carência com a Joaninha e com o Joãozinho. Aí vem a parte que eu vou dar a resposta para vocês. Por que a traição acontece? Porque nós somos covardes e não temos coragem de olhar um para o outro e falar, eu estou carente, eu sinto falta disso, isso não tá bom, eu preciso disso. Olha, como, entendeu? A gente não tem coragem de olhar para os problemas, de verdade. A gente fica ali se debatendo, brigando, batendo um na cara do outro, xingando, falando besteira, mas a gente não olha e fala, olha, eu tô me sentindo carente, eu tô sentindo, entendeu? A gente não olha de verdade para os problemas da relação, a gente não senta e conversa, olha, eu tô sentindo que eu não tô me sentindo reconhecido na relação, nossa, eu sinto falta de admirar você, que eu já vi acontecer, principalmente quando a traição é feminina, viu, gente? A mulher, ela sente uma necessidade de admirar o homem muito grande. Então, se esse homem se torna um homem que não se cuida, que não se valoriza, que não trabalha, a mulher, isso é cultural, né, gente? A gente busca esse provedor, ainda tem esse arquétipo, né, da gente buscar o provedor. Então, aí esse homem se torna muito... Eu tô lembrando de casos, né, falando aqui pra vocês, mas esse homem se torna muito... não ganha dinheiro, não trabalha, não faz nada, fica o dia inteiro em casa... E essa mulher que está sustentando a casa, ela acaba se tornando, né, ali o provedor e fazendo tudo. Então aí ela acaba se conectando quando ela enxerga um homem que tem esse status de protetor. Entendeu? De protetor e de provedor. Então assim, isso é um caso que eu tô falando para vocês, mas a questão é essa. A gente se conecta externamente por meio das carências. Por quê? Porque não dá conta de olhar para essas carências e de resolver elas dentro do relacionamento. Viviane, mas você não acabou de falar que eu não posso esperar que o outro resolva? De jeito nenhum. Não estou dizendo que resolver dentro da relação é esperar que o outro faça por você e traga aquilo para você. Mas é você ter coragem de olhar para a sua carência
ir pro seu companheiro e pra sua companheira e falar na cara dela, na cara dele assim, olha, eu tô me sentindo carente nesse aspecto. O que a gente pode fazer para que eu me sinta suprido nisso que tá me faltando? Homens traem muito por carência sexual. Também estou avaliando aqui um aspecto, tá? Tem vários pontos aí. Mas homens traem muito por carência sexual. Ah, minha mulher, nós mulheres, olha só, tradicionalmente a gente vem culturalmente de uma cultura que na mulher não podia sentir prazer, né? Isso foi agorinha, tá? Não tem muito tempo não, que a mulher não podia nem sentir prazer, né? O negócio de mulher gostar de sexo não podia. Então nós viemos de uma cultura que a gente aprendeu ali a reprimir a nossa sexualidade, né? Então, o que acontece? A gente, na maioria dos casos que eu já vi também, todo caso tem exceção também, mas muitos casos que eu vi, a mulher se torna mais resistente, mais desanimada em relação ao sexo, né? Então, aí o que acontece? O homem sente falta, né? Porque para o homem é belezura, né? Vocês não passaram o que a gente passou, culturalmente falando, né? Essa questão da sexualidade ser reprimida, como foi. De todo jeito é também, mas o homem tem mais essa coisa, né? Homem é garanhão, é não sei o que, é bonito. Mulher não, a gente foi mais reprimida. Então aí o homem sente falta dessa vida sexual mais ativa. Aí o que ele faz? Tá carente. E aí tem a Joaninha tá doida ali querendo... Casa com a Joaninha, tá? Casa com a Joaninha que você vai ver se ela vai querer todo dia também. Só tenho isso pra te dizer. Casa com ela que você vai ver se vai rolar todo dia também. Mas enfim, a Joaninha tá ali e ele tá carente. Em vez de ele olhar pra esposa, falar assim, olha, deixa eu te falar, eu tô carente. A gente precisa melhorar a nossa sexualidade. O que eu posso fazer pra você ter mais desejo sexual também? O que você pode fazer pra que eu sinta mais? Eu tô carente nessa área. A gente, né? Entenderam? Olha só. Em vez de resolver a carência que está conectando lá fora, tenha coragem. Olhe um para o outro e fala assim, vamos resolver esse problema aqui. Como pode melhorar? Eu quero aqui dentro. Eu quero resolver aqui dentro. E aí, por um momento de prazer ou por uma partezinha de carência, você conecta lá fora e destrói aqui dentro. Porque, gente, a traição, quando ela acontece, essa união aqui dentro vai para o espaço. É muito difícil conseguir restaurar isso, entendeu? Então, assim, por um momento de prazer, agora, vamos pôr. Vocês vão conversar, vocês vão buscar desenvolver cada um seu ponto de melhoria. Não, então tá, o sexo não tá bom. O que eu posso fazer para melhorar a minha sexualidade? O que eu posso fazer para melhorar a minha sexualidade? Vocês vão se desenvolver aqui dentro. Agora, viu que de todo jeito não tá. Não tá dando certo, a carência permanece. Aí o que eu tenho para dizer é, melhor do que trair é separar, né? Porque eu acredito que a traição, o grande problema da traição, não é você, mas eu me apaixonei por outra pessoa. Gente, eu sinto muito, infelizmente, né? Todo mundo tá suscetível a isso, vai embora então, mas haja com respeito e cordialidade, com consideração. Eu acho que o problema da traição, é igual eu falo, o grande problema da traição não é a conexão com outra pessoa, não é o ato sexual em si, é o enganar o outro, fazer o outro de bobo, né? Isso é muito cruel. Então, assim, seja sincero, fala, olha, tem coragem. Por que as traições acontecem? O que eu queria chegar hoje para refletir com vocês é, por que a traição acontece tanto? Porque somos covardes. Porque nós não temos peito para encarar os problemas da relação, para encarar de frente o que está faltando, as carências, e aprender e a crescer, cada um buscando o seu crescimento, e não esperando que o outro te supra. Não, e ainda é assim, né? Você espera que o outro te supra, se o outro não te... O outro não supriu aqui a minha sexualidade, então eu vou lá ficar com a Joaninha. Não, o outro não está suprindo, eu quero admirar, eu quero um protetor, não está suprindo, então eu vou lá ficar com o Joãozinho. Gente... Não é assim que se resolve o problema. Você vai ter problema depois com o Joãozinho, vai ter problema depois com a Joaninha. Entendeu? A carência é sua. Então, nesta relação ou em outras relações, você tem que sanar esse buraquinho que tem dentro de você. Porque senão vai repetir, não adianta nada, tá? Eu quero te dizer isso. Não adianta nada, você separa aqui também, vai para outro, vai para outro, vai para outro. A carência tá lá. O que você tem feito para de verdade resolver essa carência? Então, tenham coragem. Hoje o recado é,
Tenham coragem de sentar, de olhar no olho, de falar assim, nossa, eu sinto falta disso na relação. Eu sinto falta disso na relação. O que eu posso fazer, o que a gente pode fazer para que eu consiga desenvolver isso e não sinta mais essa carência em mim? Entende que fica bem assim, é muito paradoxo, porque ao mesmo tempo que você não pode esperar que o outro supra a sua carência, é na relação que você vai suprir ela, porque você vai se desenvolver, não porque o outro vai suprir, mas porque você vai se desenvolver. Então assim, o que está te desagradando hoje? Agora vamos fazer essa tarefa aí. O que hoje na sua relação te desagrada? Não tá bom. Não tá legal. Desconecta você do outro. Você sente que quando isso acontece, desconecta. O que hoje na sua relação não tá bom, te desagrada, te desconecta? Então, olha para isso. Tem coragem. Para de varrer a sujeira para debaixo do tapete, fingir que tá tudo bem. Não tá tudo bem e uma hora a conta vai chegar. O que tá desconectando? E aí no que tá desconectando, você tem que olhar para quem? Para você. Por que isso te incomoda? Por que isso te desconecta? Por que isso te faz não admirar o outro? Por que isso te afasta do outro? O que você realmente quer? O que está faltando para você? Qual a dor para você? Anota essas perguntas. Qual a dor para você? O que realmente está pegando aí dentro de você? E aí, quando você olhar para essas coisas, você vai conseguir sentar e olhar para o outro e falar, olha, eu percebi que para mim isso e isso está fazendo falta, que eu tenho necessidades e carências nesse ponto. Entendeu? Você vai dar notícias ao outro das suas carências e eu espero que esse outro também esteja em busca de se desenvolver e quando ele receber essas notícias, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para quem? Para ele também, entendeu? Nossa, tá, então você tá carente nessa área. Deixa eu ver, será que realmente eu preciso melhorar nessa área e isso não tá bom? Né? O que eu posso fazer? Entenderam? É assim que a gente cresce, gente. Não é um suprindo a carência do outro, mas é a gente tendo coragem de olhar para as carências da relação e resolvê-las dentro da relação. Porque se a gente não resolver dentro da relação, vão aparecer os Joãozinho e as Joaninha da vida conectando. E aí eu espero que você tenha sabedoria de entender que por conta de uma carência, você vai ficar com a Joaninha e com o Joãozinho e vai... Eu ia falar um palavrão, não vou falar não, hoje eu tô comportada. Vai destruir tudo isso aqui dentro, essa relação. E uma coisa também que eu queria refletir com vocês, que eu acho importante, que eu já ouvi muito assim, quem ama não trai. Né? A gente escuta isso muito, quem ama não trai. Quem ama não trai. Trai sim, tá? Tá erradíssimo, fez a pior escolha e pode destruir a relação, mas quem ama trai sim, entenderam? Nessa reflexão que eu acabei de fazer para vocês, às vezes a pessoa trai por conta dessa carência, ele ama, ele quer a relação, ela quer a relação, ama, não quer... E gente, vocês têm noção de quantas pessoas eu já atendi que estavam traindo, né, o seu esposo e a sua esposa, eu lembro de casos tanto feminino quanto masculino, que estavam traindo e não queriam se separar. E que foram para terapia para falar aqui que eu faço, porque eu realmente me conectei com a Joaninha e com o Joãozinho, mas eu não quero me separar, eu amo a minha esposa, eu amo o meu esposo, eu não vou me separar. Só que, entendeu? A carência que não foi solucionada dentro da relação tá tentando ser solucionada lá fora. Só vai criar merda pior, tá? Já falei logo, um palavrãozinho de leve aí. Mas só vai criar problema maior. Em vez de resolver a carência aqui, resolver lá fora, vai desandar, o trem vai ficar pior. Entenderam? E aí essas pessoas têm culpa, essas pessoas querem, né, se chicotear o tempo todo porque estão fazendo algo muito ruim e é muito ruim mesmo. Né? A traição é péssimo, é muito difícil. Aí eu aviso, se você é o que trai, eu aviso pra você. Reconstruir, eu nem falo, eu nunca uso a palavra reconstruir uma relação que passou por uma traição. Eu falo que tem que construir outra nova. Tem que jogar essa fora e fazer outra nova pra funcionar. Porque senão não funciona, é muito difícil. Depois que a traição, né, vem à tona e tudo, é muito difícil dar conta de
de construir algo novo, porque a ideia é construir algo novo, tem que jogar o velho fora e construir algo novo. Então, assim, é complicado, é um processo doloroso e complicado. Tem possibilidade? Tem. Existe um caminho? Existe. Mas é bem difícil, então, assim, dá bastante trabalho. Eu acredito que daria menos trabalho se a gente tivesse coragem, peito, para olhar para as nossas carências e conversar e resolver elas dentro da relação. Viu o que eu falei? Conversar e resolver elas dentro da relação. E não, você não faz isso, você não faz aquilo, você não é isso, você é... Isso não é resolver carência, tá? Isso é enfiar o dedo na cara do outro, isso gera mais desconexão. A gente tem que saber conversar, a gente tem que saber falar as nossas verdades, as nossas carências e resolver isso dentro da relação. O dia que o ser humano souber olhar, encarar suas verdades dentro da relação, olhando um pro outro, falando, olha, isso e isso, não tá bom isso. Como é que o dia que o ser humano tiver coragem, não for mais covarde, a traição acaba. Por quê? Porque aí o dia que vê que não tem jeito mesmo aqui, aí vai falar, olha, então eu não consigo resolver minhas carências aqui, eu realmente preciso seguir meu caminho. Então, olha, eu honro você, mas eu quero o divórcio, vamos separar, porque eu vou casar com o Joãozinho, com a Joaninha. Entenderam? Mas com respeito, você não vai trair, enganar, mentir pro outro. Você vai ver que não tem jeito, essa relação aqui não vai me... Realmente eu não vou conseguir crescer, eu não vou crescer nessa relação, então eu realmente preciso ir. Só que sem mentira, sem enganação, sem, né, essa coisa toda da traição que traz todo esse peso. Então assim, por quê? Por que a traição acontece tanto? Porque a gente não tem coragem de resolver as carências dos relacionamentos. A gente varre sujeira para debaixo do tapete. A gente finge que tá tudo bem. Gente, todos os casais que eu já atendi até hoje em situação de traição, fingia que tava tudo bem. Não tava tudo bem. Tava cheio de problemas, cheio de desconexão. E aí, conectaram com outros e acabou dando no que deu. Então, meu recado para você hoje é esse. Tenha coragem. Coragem de olhar primeiramente para onde? Dentro de você. Quais são as suas carências? O que você ainda sente falta? O que tá aí, um buraquinho dentro de você? E aí eu te digo, só você pode preencher esse buraquinho, mas o outro que tá do seu lado, ele é seu professor. Ela é a sua professora. Então, aproveita esse professor, senta com esse professor e fala assim, me ajuda aqui, vamos resolver esse negócio? Entendeu? Então esse é o recado para você hoje. Convido vocês a me seguirem, quem ainda não segue no Instagram, eu tenho feito, né, com muito carinho todos os posts, tudo para vocês lá, para estarem comigo quinta, 19 horas. No canal do Telegram também, quem ainda não tá no canal do Telegram tem que vir, a gente tem reprogramação mental pra semana agora. Então toda segunda-feira eu gravo com muito amor lá um exercício de reprogramação mental para sua semana. Então, assim, sempre tem muita coisa boa, tudo feito com muito carinho pra vocês. Outra coisa é pra dizer pra vocês ficarem aí atentos e atentas. Meninas, fiquem atentas, porque tenho algo especial pra vocês que eu tô preparando. Terça-feira que vem, a gente vai ter uma live, vai ser ao vivo, muito especial, onde a gente vai mergulhar nos 7 passos pra compreender e superar uma traição. Então hoje a gente já falou desse tema tão profundo e na terça-feira que vem, às 19 horas, ao vivo, eu vou apresentar para você quais são os 7 passos que você precisa dar, bonitinho, um por um, se você quiser realmente compreender e superar uma traição. Para reconstruir, não lembra? Para construir uma nova relação com a mesma pessoa ou com outra, porque a grande questão é essa, muitas pessoas se separam, né, e acreditam que, eu me separei, então tá tudo bem, agora eu vou fazer... Você tem que curar a ferida, você tem que compreender e superar a traição, para ficar com a mesma pessoa e construir uma nova relação, ou para ficar com outra pessoa e construir uma nova relação, ou para ficar sozinho e ser feliz. Porque se você carregar a dor dentro da traição de você, nem ficando sozinho, você vai ser feliz mais. Então, de todo jeito, tem que compreender e superar uma traição. E na semana que vem, então anota aí, põe seu despertador na semana que vem, ao vivo, eu vou apresentar para você os 7 passos para você compreender e superar uma traição.
Então, se você já passou por essa dor aí, tá sentindo, né? Essa dor não só em traições sexuais, né, gente? A gente tem vários tipos de traição. Então, se você já sentiu essa dor aí, essa decepção, se sentiu traído de alguma forma, né? Não perca. Semana que vem a gente tá junto, vai ser muito especial. E essa semana todinha eu vou colocar conteúdo muito especial sobre esse tema também no Instagram, vou estar colocando no Telegram também, a gente vai caminhando junto nesse tema, tá bom? Bora curar, que já passou da hora. Vamos embora curar, aprender a curar essas nossas carências e ser felizes, ok? A gente tá aqui nesse mundo para ser feliz e fazer feliz, para ter relacionamentos felizes. Felizes para ser 3 pontinhos. O que é 3 pontinhos? Resolvendo os problemas. E não criando problemas ainda maiores. Ok? Então é isso. Beijo no coração, abraço e luz.